a história se passa na casa de Pedro, né? Ele diz o seguinte: a conversação em casa de Pedro versava, nessa noite, sobre a prática do bem, com a viva colaboração verbal de todos. Então, todos os presentes, né? Jesus e os demais apóstolos, além de Pedro, né? Conversavam sobre a prática de bem, não tinha assunto mais importante para eles naquele momento, né? E cada um dava a sua contribuição, hoje que escutamos aqui. Aí segue. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Foi a pergunta feita. Logo em seguida, por que meios incentivar a beneficência sem envolver recursos monetários? Né? E o Lúcio, então, comenta que, com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados ali pelos participantes daquela conversa, e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra, poderosos aqui no sentido de ter fartura de dinheiro, se encontravam à altura de estimular a piedade ativa. Né? Amigos, não nos esqueçamos que os apóstolos, embora estivessem no degrau acima da maioria daquela população que convivia com eles e com Jesus naquele momento, né? Eles também estavam longe da perfeição espiritual. Né? Nós, hoje, continuamos longe. Imagina nossos irmãos lá há mais tempo que... há muito mais tempo do que nós aqui, sem as informações que nós possuímos hoje em dia, mas tendo Jesus ao lado, o que é fundamental para o progresso de qualquer um. Mas, mesmo assim, como disse o texto aí, deu margem a que esse tipo de comentário fosse feito. E eu então acrescento, tentando tornar mais claro esse primeiro parágrafo aqui, que naquela época existia o pensamento de que a caridade só podia ser feita a partir de bens materiais. E a gente, então, pode dizer, com a presença do nosso gatinho aqui no estudo, sim, os bens materiais são úteis, sem dúvida, e somam no plano divino. Nenhuma dúvida quanto a isso. Mas qual é a questão? Que é essa abordagem que os apóstolos comentando, Jesus vai dar a resposta logo, né? Mas eles comentaram porque eles achavam que era a única forma de fazer a caridade envolvia a utilização dos bens materiais. Tá certo? E a gente está vendo qual é o cenário da resposta de Jesus vai dar. Mas antes ainda de chegarmos nessa resposta, que vai então dar prosseguimento à página do livro do Jesus no Lar, do Neio Lúcio, eu gostaria de trazer umas poucas linhas do Emmanuel, através do nosso Franciscano Xavier, no livro Ceifa de Luz, lá no capítulo 30, em que ele traz, como dizer vocês, 3 frases que falam sobre esse contexto da caridade pelo lado material. Que disse Emmanuel? No estudo da caridade, não ouvides, não esqueças, a esmola maior que o dinheiro não consegue realizar. Então, o Emmanuel está chamando a atenção que existe alguma esmola ainda maior, além da esmola monetária. E ele vai dizer: ela, a caridade, é o próprio coração a derramar-se, irradiando o amor por sol envolvente da vida. Ou seja, o Emmanuel já está confirmando aqui que existem outras possibilidades, além do contexto dos bens materiais, para que a caridade possa ser exercitada a partir do coração de cada um. Tá certo? Bem, voltemos então aqui à narrativa do Neio Lúcio. Ele, como eu já tinha adiantado, depois daqueles comentários, Jesus, então, vai entrar opinando de uma forma bondosa, como escreve o Neio Lúcio. Disse o mestre: um sincero devoto da lei, ele começa a contar uma história, tipo uma parábola, né? Nesse contexto aí. Um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Ou seja, esse personagem, né, encarnado foi estimulado a fazer o bem.
Aí segue Jesus. Entretanto, ele vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, Jesus está falando, retirar a mínima parcela do seu salário para socorrer os seus semelhantes. Está claro? Bom, e segue Jesus. Em verdade, dava de si mesmo, quanto possível, em boas palavras, gestos pessoais de conforto e estímulos a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Eu posso dar um spoiler logo? Já é a resposta ao estudo de hoje, mostrando como existem opções para fazer caridade sem envolver exclusivamente os bens materiais. Tá certo? Mas vamos guardar para o final, vamos continuar com a narrativa de Neio Lúcio, Jesus falando.